eu escutei atentamente, né, o doutor Ricardo, o nosso Pedro, a Bianca, e também chego a quase a mesma conclusão que o Daniel, que me lembrou, Daniel, desculpa eu estar com essa informalidade, enfim, que me lembrou, você mesmo dizendo outro dia, que ela não me lembro mais se era o magistrado, quem era, que ouvindo duas pessoas, cada qual com a sua tese, né, disse que quanto mais ouvia, o outro mais concordava com os dois. Então, inacreditável, os dois têm razão. Então, é mais ou menos o que nós estamos sentindo aqui hoje, né? Eu vou tentar conversar com vocês, eu estou rouco também nesse negócio de relógio, parece tribuna, então... Então tá, olha só. Ô Henrique, tira o relógio, quando faltar 5 minutos você coloca de novo. Eu prefiro a plaquinha. O relógio toda hora olha para aqui, é surpresa. Vamos lá. Eu acho que nós temos que pensar um pouco, realmente pensar hoje, o grande desafio é realmente esse, é não ser algo fácil. O grande desafio é que nós estamos vivendo um mundo em transição. Há uma nova revolução, está aí a indústria 4.4, ou 4.0, que no mundo todo vem se estabelecendo como um fenômeno tecnológico que demanda um repensar do trabalho no futuro. Não é de hoje, a gente tem lá os livros sobre o fim do emprego, o futuro do emprego, o ócio criativo, todo mundo já ouviu falar nisso aqui. E está chegando a hora, quer dizer, cada vez mais nós estamos nos defrontando com uma situação que a mim me parece inevitável, que é o avanço tecnológico. O que acontece no Brasil, na minha opinião? Nós temos ainda, historicamente, uma escravidão muito próxima. O trabalho escravo ainda está um pouco na porta da nossa história. E isso gerou uma cultura da precarização, uma cultura, a doutora Bianca acabou de referir ao escravo transportando pessoas como um sinônimo de uma precarização. Então, isso ainda está muito próximo de nós. Por outro lado, a fraude, na minha opinião, também, claro, na minha não, a fraude ela não pode ser presumida. Essa cultura da escravidão, doutor Ricardo, essa cultura da escravidão fez com que a justiça do trabalho, de certa maneira, adotasse o hábito ou a cultura de presunção de fraude nas relações de trabalho. E, de certa maneira, os nossos empregadores têm grande culpa disso, exatamente porque eles trouxeram a cultura da escravidão com eles. Quer dizer, é o chamado... Eu sempre ouvi, né, eu ouvi muito isso, eu sou um bom patrão, eu sou bom com o meu empregado. Quer dizer, a ideia de que a relação é contratual não passava pela cabeça deles. Então, era como se ser o bom patrão, eu dou isso para ele, eu faço, etc. Tal. Isso, de certa maneira, fazia da subordinação jurídica uma subordinação meio que no sentido pejorativo, quase que de escravo. Então, nós temos algumas dificuldades no Brasil que dificultam, de certa maneira, o avanço do pensar em relação ao avanço tecnológico. E cria uma resistência. Mas que resistência é essa? Uma resistência inócua. Uma resistência que não vai ter força para impedir o avanço tecnológico. O avanço tecnológico, na minha opinião, só se consegue conter se houver um pacto. Um acordo de Paris da tecnologia.
não só do meio ambiente, mas da tecnologia. Vamos parar aqui, vamos dar um tempo de se educar para se relocar as mãos de obra, vamos evitar um desemprego estrutural que ainda nós não temos, principalmente nos países em desenvolvimento. Claro que esse avanço tecnológico no Brasil vai gerar um impacto muito grande por outro defeito básico que nós temos, que é a falta de educação. Então, se não há como impedir o avanço tecnológico, o que vamos fazer com ele? Na minha opinião, primeiro, lembrando que, de certa maneira, o desemprego estrutural não é por causa do avanço hoje tecnológico. O desemprego estrutural já vem há algum tempo. Há muito tempo que já não tem cocheiro de diligência, há muito tempo que já não tem datilógrafo, há muito tempo que já não tem... Porque isso é normal. Hoje, essa questão do cartão, para o transporte do dinheiro eletrônico, do dinheiro de plástico, o cobrador que vai desaparecendo, enfim. Então, o desemprego estrutural é da natureza da própria evolução da sociedade de migrar empregos que se findam para empregos novos. E uma das coisas que se sustenta é que a tecnologia irá promover isso, o que não é muito verdade. Porque se nós não estivermos preparados para isso, ela vai se impor sem dar tempo suficiente para que haja essa capacitação e migração da mão de obra. Muito bem. Então, hoje a questão não é o avanço tecnológico, hoje é a velocidade do avanço tecnológico. Essa é que é a questão de hoje. Está avançando muito rápido. Né? Só que, enquanto esse avanço tecnológico é rápido, a nossa Constituição ainda tem lá seus incisos do artigo 7º não regulamentados. Um deles, que é o da proteção em face da automação na forma da lei, que está lá no inciso 2xV22, que, salvo engano, é 27, do artigo 7º. Onde é que está a nossa proteção em face da automação? Porque, de certa maneira, se você contém a automação até que se criem condições, uma das formas é você exigir, por exemplo, uma indenização que possa dar condição ao trabalhador de migrar, de se capacitar para migrar, sempre que a atividade empresarial substitua o trabalhador pela máquina. Mas essa lei não veio. Então, eu sempre escuto, né? A gente sempre insiste na tese, precarização, princípio da dignidade. Né? Eu sempre tive muito essa coisa da dignidade, desde que quando nós estamos na faculdade, é comum na faculdade, eles nos contarem a história do, do jogava anão, como é que se fala? Lançamento de anão. A gente já deve ter ouvido falar nisso. Quer dizer, o que era? É um anão que era lançado nas boates, lá na boate, lançava de um para outro, jogava anão, joga o anão para cá, mas estava no peito, mas tal. E aí, por uma ação lá do Ministério Público, proibiu a esfera de dignidade do anão. O anão ficou danado da vida. Então, a grande pergunta é o seguinte: como é que a gente mantém a dignidade de quem não tem o que comer por falta de emprego? Como? Se me derem essa solução, eu imediatamente vou virar aqui um ardoroso defensor de que só o contrato de trabalho salva. Só que não é isso. Há vida fora do contrato de trabalho. Então, a autonomia, na minha opinião, parece estar dentro daquilo que a gente entende que seja um valor fundamental e imanente ao ser humano, que é a liberdade.
que quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em liberdade de opção. Eu não consigo acreditar que a gente tenha que forçar alguém a ser empregado ou a ser autônomo. O que a gente tem que fazer é dar condições a um e a outro de ter uma subsistência digna, mas não impor a um ou a outro algo que ele não queira. Aí vocês vão dizer, pô, Vitor, mas ele quer, claro que ele quer, que isso é toda aquela autonomia de vontade que o direito do trabalho abomina. Abomina, mas a justiça do trabalho, de tanto abominar, ela se tornou, na verdade, a justiça dos desempregados. E hoje eu concordo com a Bianca que ela precisa ser a justiça de todos os trabalhadores, e não só dos empregados. Que, aliás, como está na Constituição, eu não sei por que isso não... Como o Ricardo falou, eu não sei por que essas relações de trabalho autônomo não são julgadas lá. Por exemplo, o STJ, para mim, errou. Por que não é a competência da Justiça do Trabalho se é uma relação de trabalho e a Constituição não fala em relação de emprego? Eu me lembro até que quando nós discutimos isso aqui no AB, a doutora Doris Castro Neves chamava de autônomo dependente. Ela criou a figura do autônomo dependente. Então, me parece que a liberdade, que é da essência, que é imanente ao ser humano, ela é contida pelo direito. É o direito que estabelece a contenção da liberdade. Quer dizer, o homem sozinho não precisaria de direito numa ilha, ele só seria livre, faria o que quisesse. Ele só não faz o que quiser porque ele vive em sociedade, então o direito surge para limitar essa liberdade. E a limitação dessa liberdade visa exatamente condicionar como produção humana da dignidade na vida social. Então, só que a gente tem sempre o hábito de pensar na dignidade coletiva. E às vezes se esquece da dignidade individual. Então, não me parece que, juridicamente, a gente possa estabelecer à força qualquer regime jurídico. A não ser que, por definição da lei, como está lá no artigo 3º da Consolidação, no artigo 2º, se identifique a existência de uma relação de emprego. E, em caso de fraude, se afasta a fraude e se reconhece a relação. Fraude. Agora, e quando não há fraude? Então, eu vou estabelecer, como diz o Pedro, objetivamente, que todo aquele que trabalhar, e não importa quais são as características, mas trabalhou para uma atividade de uma empresa que explora uma atividade econômica, é empregado dela. Nós chegamos a esse ponto um pouco. Quando se falou na subordinação estrutural. O que era a subordinação estrutural? Pouco importa se você trabalha dentro da estrutura econômica da empresa, você é empregado dela. Então, você não avalia mais se há subordinação a ordens, etc. Então, essa objetividade me parece complicada. Você não disse que ia mandar desligar o relógio? Olha lá. Não, você só pode te avisar que a gente vai te dar mais 5 minutos. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui. O trabalho por aplicativo, que é o nosso caso hoje, feita essa introdução meia... É meu modo de pensar, sabe? A gente, quando chega assim na minha idade, a gente se dá o direito de sair pensando e falando o que pensa. Não se preocupa mais com as caneladas, não se preocupa mais com a censura, etc. Graças a Deus, pelo menos alguma vantagem eu tinha que ter, né? Não se preocupa mais nem em desagradar, principalmente, né? Então, essa chamada giga-economia aí que está no mundo agora, a pergunta que se fez aqui foi autonomia, de certa maneira, foi autonomia significa precarização? Deixa eu lá. A tutela brasileira, eu estou fazendo essas perguntas, do trabalho subordinado, é importante, porque nós estamos lidando com o trabalho subordinado. Eu não estou dizendo
que deva desaparecer a relação de emprego nem a proteção ao trabalhador empregado. O que eu estou dizendo é que eu, por exemplo, nunca quis ser empregado. Lutei na minha vida para não ser empregado. Nunca quis ser advogado empregado e só me empreguei que, com a graça de São Judas Tadeu, passei no concurso público, que era o dia dele, do dia do provão, dia 28 de outubro, passei no concurso para procurador do Estado. Só que ser procurador do Estado, eu digo para você o seguinte, a advocacia do Estado é a advocacia no paraíso, que desaparece todo aquele interesse egoístico, aquelas coisas que permitem que você faça uma advocacia independente, como é, no caso, também o dos procuradores, né, da Justiça, procurador do Ministério Público do Trabalho, etc., e o defensor público. Então, a advocacia de Estado, lato sensu, é muito importante, exatamente por isso, porque você consegue ter liberdade. E isso, para mim, sempre foi muito importante. O que eu penso é que, e concordo aí com a doutora Bianca, é que você tem que assegurar direitos mínimos para que a pessoa não seja vítima de uma situação que ela não queira, que ela não tenha liberdade de escolha. Ou seja, nós fazemos na vida nossas escolhas, só que alguns têm mais condição de escolher do que outros. Aqueles que não têm a mesma liberdade de escolha devem ter uma proteção. A ideia da corrida de você começa uma corrida em desnível, naquelas corridas que a gente vê oval, o cara sai um na frente, outro mais atrás, de maneira que você estabeleça oportunidade igual de partida, mas depois cada um que chegue no seu final. O grande problema que a gente enfrenta no Brasil não é, na minha opinião, dizer que tem que ser empregado. É a dificuldade que nós temos de dizer que a pessoa pode ser autônoma, com as condições que nós temos culturais, condição de educação, de não capacitar nada. Nossa escola pública acabaram. Então o Brasil não oferece condição de escolha. Então a gente acha que a única escolha é ser empregado. Só que do outro lado tem um empregador. Do outro lado tem alguém que escolheu não ser empregado. E promove os empregos necessários. Então, isso, para mim, na minha opinião, eu estou libertando aqui os meus sentimentos, como diria o Jefferson, meus sentimentos mais íntimos, primitivos, meus sentimentos mais primitivos. Então, eu penso que nós devemos fazer essa reflexão, e para concluir, eu vou citar aqui as minhas conclusões básicas, só para terminar. Não está lá. É inevitável o avanço tecnológico e a transformação que operará no mundo do trabalho. Inevitável. Tecnologia e desenvolvimento sustentável. Para mim, a palavra-chave é desenvolvimento sustentável. A palavra é a expressão-chave. O que se deve buscar é o desenvolvimento sustentável, que é aquele que você libera a economia, mas a condiciona a não degradar direitos humanos, nas relações de trabalho e meio ambiente, para que você tenha o desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030, que, aliás, o IAB vai fazer um belo trabalho, agora vai ter brevemente um seminário no Museu da Manhã. É que aqui. Aqui também? Depois eu coloco aí na tela. Tá. O trabalho humano é necessário como uma das principais formas de se enfrentar a transição para um futuro ainda relativamente incerto na realocação da mão de obra subordinada, em face da distinção entre países mais ou menos desenvolvidos. Esse é o grande desequilíbrio. Quer dizer, o desequilíbrio que existe hoje entre os países, no aspecto econômico, vai refletir também no aspecto tecnológico. O impacto, a desigualdade, em tese, vai aumentar. E isso é preciso que isso sim que me parece que a gente tem que
refletir e tentar evitar. Necessidade de se garantir o mínimo existencial dos trabalhadores subordinados, também os chamados, vamos chamar de parasubordinados ou autônomos. Portanto, não me parece nada desarrazoado que um uberista tenha lá, quando receber, algumas garantias que lhe permita, por exemplo, se manter descansando sem que ele seja desconvidado ou descadastrado, para ele poder ter um período de descanso, se manter, ter lá a regulamento do INSS, a contribuição previdenciária, etc. Enfim, a competência da Justiça do Trabalho já assegurada na Constituição da República para julgar os conflitos desse novo trabalhador. E um novo sindicalismo, que parece que nós não estamos falando muito nisso, mas é preciso que os sindicatos também reflitam e tratem de defender esse trabalhador do futuro. Eu vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Obrigado.